Oi, no programa de hoje, o Cinema Nosso, um espaço popular de educação audiovisual. A escola ensina técnicas de cinema e animação. Na sala de projeção, filmes para a comunidade. Eles vieram da periferia de Paris fazer cinema com garotos do Rio. É a conexão Brasil-França. A produtora Escola, uma chance de experimentar na prática como é produzir um filme. Em cena, um apoio muito especial. No Rio de Janeiro, jovens participam de um projeto inovador, é o Cinema Nosso, um espaço onde os jovens fazem cinema. Vamos lá, vamos ver. O casarão no tradicional bairro da Lapa é a sede do Cinema Nosso e um ponto de cultura da região. No espaço funcionam uma sala de cinema, uma produtora de filmes, ok, fechou o som, e uma escola de audiovisual. A ideia do projeto apareceu durante as gravações do filme Cidade de Deus. Para a produção do filme do Cidade de Deus foram realizadas várias oficinas com jovens oriundos de comunidade. E ao final do filme, alguns deles queriam permanecer trabalhando com cinema, ou mesmo audiovisual. E aí, com a organização desses jovens é que surgiu a instituição. Ele vai para o lado esquerdo do Diogo. Os cursos da Escola Audiovisual Cinema Nosso duram 3 meses e são gratuitos. Uma coisa falhando, se precisa alguém sair do set, é o assistente de produção. A gente trabalha com 2 linguagens, né? Cinema e cinema de animação. Em ambas as linguagens, a gente tem como público prioritário estudantes de escola pública ou oriundos de espaços populares, numa média de faixa etária de 15 a 25 anos. Nesta aula, os alunos trabalham diferentes técnicas de animação. Tem o reflexo. O primeiro brinquedo que eu tive foi papel, lápis, desenho na mesa, desenho na parede, desenho em tudo. A animação, você não tem absolutamente nada pronto. Você tem que construir tudo. Se você quer que o personagem faça um movimento no braço assim, você tem que desenhar. Você tem que animar. Você tem que movimentar. Quando a gente vê tudo pronto assim, pode ser um trabalho de 1 minuto, de 30 segundos, até de 10 segundos, que a gente dá uma felicidade danada. Além de ser gratificante, adicionar sensação de realização nas pessoas que fazem e tal, a pessoa aprende novas coisas, consequentemente fica mais bem preparada para vir no mercado de trabalho em todos os sentidos. Os alunos de cinema têm em comum a paixão pela 7ª arte. Porque eu sempre fui fã assim, de cinema, eu sempre passava em locadora, ficava horas escolhendo filme. Vocês foram 100% de uma coisa, todo mundo ficou atrás da lente. No curso, descobrem alguns segredos da profissão. Como aqui a luz está preparada de lá para cá, a sombra do fundo, se aquela luz for a luz principal, ela está em cima de mim. Quando entrei assim, eu não sabia que tinha tantos, 3 tipos de luzes, ou poderia ser 2 ou 3, dependendo do lugar. Isso me ajuda bastante, assim, a entender, porque eu ficava tentando imaginar, assim, como é que a luz era feita por causa disso. Aí isso ajuda bastante. Então a gente estuda desde a concepção da ideia, né, que é trabalhar o roteiro dela, passa por direção, produção, fotografia, som, arte, edição e finalização, né, que é a pós-produção do filme. Um dos objetivos do projeto é desenvolver uma visão crítica sobre o audiovisual. A gente fica vendo ali, para assistir, a gente automaticamente vira um crítico. Vê, pô, eu aprendi a fazer aquilo, não, podia ser um pouquinho diferente, ou então assim tá bom, foi um pouco exagerado. Os filmes produzidos na escola são exibidos para a comunidade. A sala está equipada com um sistema de som e de projeção de qualidade. Esse movimento de cinema, de comunidade, né, está crescendo a cada ano, né? E eu acho muito importante ter um espaço onde que a galera que já vem fazendo cinema e que pretende fazer cinema, dentro, não só na comunidade, mas em outros lugares, possam estar exibindo seus trabalhos, né? Muito bem.
Hoje aqui no estúdio, entrevistado é o Luiz Carlos Nascimento, presidente do Cinema Nosso e um dos fundadores do projeto. Obrigado aí pela vinda aí. Como é que você se envolveu e como é que você se tornou presidente do projeto? Então, meu envolvimento foi como o do Leandro que falou, né? Nas filmagens do Cidade de Deus, eu participei das filmagens, em seguida a Katia Lund e o Fernando Meirelles, que são os diretores do filme, resolveram dar uma continuidade ao processo com algumas oficinas técnicas. Terminado esse processo, a gente produziu um filme e começou a trabalhar no mercado mesmo, né? Contato direto com a técnica cinematográfica. E só que tinha um número muito grande de crianças, né, dentro do Cidade de Deus, dentro do filme Cidade de Deus. E a gente sentia a necessidade de voltar e levar algo que a gente tinha aprendido para eles. Então o processo começa assim, com a nossa ida para o mercado e a volta para poder repassar o que tínhamos aprendido para as crianças. Isso foi tomando um corpo e acabou virando essa escola que é hoje, ao longo desse processo. Bom, a Katia e o Fernando, ainda eles participam de alguma maneira ou agora o projeto ele tem asas próprias? Na verdade, os dois participaram até o processo dessas oficinas técnicas pós o filme. Já na estreia do filme, eles passaram para o papel de parceiros, né? E a gente sempre tem um diálogo muito constante, eles dão sempre conselhos relativos a qualquer questão dentro, seja da parte administrativa até a parte de produção e criação dos filmes. Então, existe essa relação de parceria, mas o processo já tem uma autonomia já desde do seu ano de fundação, né, que é o ano de 2003. Agora, como é que é feita a seleção das pessoas que podem participar do projeto? Então, a gente, na verdade, o Cinema Nosso, ele pensa que o audiovisual é uma ferramenta fundamental para contribuir com o diálogo para a educação pública, a educação formal. Então, 95% dos nossos alunos vêm da rede pública de ensino do Rio de Janeiro, do município e do estado. Todo o processo seletivo ele é feito dentro dos espaços escolares, dentro das escolas públicas do Rio de Janeiro, através de uma divulgação feita pelos próprios alunos da instituição que vão para poder exibir os trabalhos que eles produziram e atrair o interesse dos colegas de classe ou de escola. E isso faz com que a gente tenha uma procura muito grande de alunos da rede pública. Imagino. Agora, quanto tempo uma pessoa passa para aprender esse processo todo? Quanto tempo ela fica dentro do Cinema Nosso? Isso dá mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos. Entendi. Bacana. Bom, a Escola do Cinema Nosso incentiva a troca de experiências entre jovens cineastas de outros países, mas de realidades parecidas. O último filme foi produzido com um grupo da França. Vamos lá, vamos ver. Os franceses são muçulmanos, vivem na periferia de Paris. Tem essa troca já de experiências, de sonhos, o que eles querem fazer, tudo isso, oportunidade de fazer cinema. E aí a gente também vai dar a nossa concepção do que é essa história. É o 3º ano que um grupo francês participa do projeto aqui no Brasil. Este ano, são 10 jovens. Além de ser de outro país, eles têm uma outra religião dentro de um país que não desenvolveu a religião deles e é muito interessante esse intercâmbio de cultura. Nós temos 13 cenas para gravar. Depois de uma reunião para acertar os últimos detalhes, a equipe vai para o set de filmagem na praia de Copacabana. O roteiro do filme Ramadã 40 Graus é uma criação coletiva. Sim, a nossa participação foi que cada um faria um roteiro, né? E a gente veria assim, os elementos em comum para poder estar realizando algo que pudesse ter um pouquinho deles e um pouquinho nosso. Action! A Mini diz que achou interessante falar sobre o Ramadã, o mês em que os muçulmanos praticam o jejum, para que os brasileiros compreendessem a sua religião. Para quem está aprendendo, fazer cinema não é fácil, ainda mais quando a equipe não fala a mesma língua. E o câmera parado aqui. Voilà, plage comme ça, on le voit marcher. Reste comme ça, on reste sur cette image un peu carte postale. Quando ele abaixa assim. Você tenta falar aquilo em português e puxando para o inglês, e tentando falar alguma coisa em francês e tentando unir, assim. Acho que essa é a maior experiência que a gente está tendo, além de estar filmando um filme, né? A gente aprende outros pontos de vista, a gente
observa muito, sabe, a característica de cada pessoa profissionalmente, entendeu? Isso é muito legal. O jovem cineasta Eriolá descobriu que tem muito em comum com os brasileiros do cinema nosso. Ele diz que filmar é uma grande aventura e que é muito bom deixar de ser apenas espectador para se tornar realizador. E ser jovem e da periferia uniu os alunos franceses e brasileiros. Muito bem, essa troca de experiência, já é a terceira pelo que a gente viu aqui, é importante que eles tenham vamos dizer assim, uma relativa semelhança com o aspecto social, com a leitura que eles fazem no cinema também. Quer dizer, não existe um desequilíbrio. Não, para você construir qualquer processo narrativo, seja cinema, literatura, é bacana essa amplitude do universo, né? Do universo cultural deles. E essa parceria ela surgiu numa ida nossa à França, alguns anos atrás, e há 3 anos a gente vem mantendo esse diálogo. Não é um diálogo só com a periferia da França, mas é um diálogo que a gente mantém com outras periferias em outros países, principalmente na América Latina. A gente faz parte de uma rede com 8 países da América Latina, com experiências audiovisuais muito parecidas com essa, e com a nossa também. E, na verdade, esse contato, esse diálogo é extremamente enriquecedor, embora exista a barreira do idioma, mas eles aí, nesse processo, eles desenvolveram todo um roteiro junto, utilizando também ferramentas audiovisuais pela internet, para se conhecerem antes mesmo de terem esse encontro aqui. E isso foi todo construído a partir da internet, com a opinião de ambos os lados, e no momento da chegada deles, eles já tinham uma proposta construída, né, e começaram o trabalho. Então, o audiovisual ele teve presente ao longo de todo o processo, seja através do Skype ou através do processo aqui de filmagem, e não só no ato de filmar, mas no processo de reflexão. É extremamente enriquecedor, importante esse diálogo, esse conhecimento de ambos os lados, assim. Em que pé está o Ramadã 40 graus? Então, a gente chegou a uma conclusão, eles iriam editar em um dia, mas isso não foi viável e a gente chegou a um consenso de que cada um faria uma versão. Então vai ter uma versão francesa e uma versão brasileira. E a gente vai ter isso aí nos próximos 15 dias já pronto para ser exibido. Muito bom. Depois do intervalo, a produtora Escola. Os jovens desempenham todas as funções durante a realização de um filme. Vai no tudo aberto aí mesmo. Avança o trem, avança ligeirinho. E o cineasta Fernando Meirelles fala da experiência de fazer cinema com a garotada. A ação volta já. Multicoloridos, homens, multicoloridos, andam, sentem, amam, acima, embaixo do mundo. A ação de volta hoje mostrando o projeto Cinema Nosso. Os jovens que já passaram pelas oficinas participam de outra etapa do projeto, a produtora Escola. Vamos lá, vamos ver. Os alunos da produtora Escola vão rodar um curta-metragem. A gravação é na Rocinha. Do alto do morro, a paisagem é uma das mais belas do Rio de Janeiro. Mas eles só têm olhos para o trabalho. O objetivo da produtora Escola é que ela seja o 4º ciclo da escola. Então, que isso? Ela não é uma produtora profissional, ela ainda é um espaço laboral desses jovens. É o momento de praticar tudo o que aprenderam. Ao longo do filme eu faço produção geral, tudo ligado à produção, inclusive produção de elenco. Ontem à noite eles pediram uma corda. 1h da manhã, para hoje de manhã. Então, a produção tem que encontrar todos os problemas, todos os pepinos, todas as coisas que tem para fazer. A produção tem que ser a pessoa responsável por colocar isso à mão dos profissionais que estão pedindo. Diogo é o responsável pela iluminação. E não só estar cuidando dessa parte de iluminação, sabe? De estar posicionando refletores, cuidando de toda a luz do filme, mas... antes está pensando onde é que cada refletor vai estar, onde é que a câmera vai estar, entendeu? O trabalho não é só no set, é muito antes de estar fazendo toda uma decupagem
escrevendo cada coisa que eu vou usar, que equipamento, uma pesquisa. E a sensação de estar trabalhando com um técnico convidado, porra, é muito gratificante, entendeu? Os alunos sempre contam com a ajuda de profissionais. Desta vez, quem veio dar uma força foi o diretor, Fernando Meirelles. De certa forma, os caras começam a entrar no mercado, né? Ou trabalhar como se trabalha no mercado. Então, estou aqui no papel de um profissional que trabalha no mercado, colaborando com a diretora que está começando. Aprendendo com o Fernando Meirelles, que é um grande ídolo meu, e como está sendo meu filme, que eu escrevi o roteiro, escrevi o argumento, estou dirigindo, então assim, é tipo um filho, né, que a gente chama. E dividir isso com o Fernando está sendo maravilhoso, assim, porque ele está me ajudando muito e eu estou aprendendo muito mais. Vai no tudo aberto aí mesmo, com essa lente tudo aberto. Avança o trem, avança o ligeirinho. Faz um inicial, é mais bonito isso aí, ó. Só que sem a janela. Sem a janela. Independente de ser escola, de estar numa escola de visual, é um estágio pra gente. Então você já sai com uma bagagem, você já sai com uma experiência para qualquer outro mercado. Eu não me vejo em outro lugar sem ser o cinema ou na televisão, sem ser na arte, sabe? Eu fico, poxa, se eu não estivesse no cinema nosso, eu estaria, sei lá, em casa, fazendo alguma coisa que não ia me acrescentar nada. Muito bem. Acho que é muito interessante, Luiz, essa mistura, quer dizer, essa clareza de que é um espaço experimental, mas ao mesmo tempo é importante ter uma clareza do que é o mercado cinematográfico brasileiro, as dificuldades, porque infelizmente a gente não tem ainda um polo industrial de cinema no Brasil, não é? Como é que vocês pensam na formação dos profissionais, no mercado de trabalho e na exibição do que vocês fazem? Então, justamente pensando nessa ausência desse mercado, né, que a gente criou o processo da Produtora Escola. A Produtora Escola, na verdade, ela caminha junto, mas ao mesmo tempo um pouco que paralelo com o mercado convencional audiovisual. Ela já é algo que funciona e atende alguma demanda do mercado. A gente já produziu só esse ano alguns filmes para a Comissão Europeia, a gente já produziu para a Secretaria de Cultura no Rio de Janeiro, e foram filmes que geraram receita para a instituição, para a produção de outros filmes também. E hoje, no momento, a gente tem a sala de cinema, né, do Cinema Nosso, que escoa todo esse processo de produção deles e também de outros grupos e cineastas independentes que não têm esse espaço de exibição e que é extremamente importante para a consolidação e para a formação de uma indústria, que a gente cria esse processo de plateia, né, de consumo. E dentro da Produtora Escola, a gente está desenvolvendo agora um estudo, né, com uma universidade de possibilitar um desenho onde a gente possa explorar um mercado para comercializar esses filmes. É uma ideia bem antiga da gente talvez fazer com o cinema, com os DVDs que esses meninos e meninas estão gerando hoje, o que Monteiro Lobato fazia, né, no início do século passado, de ir de porta em porta, vender seus livros. A gente quer fazer isso com DVD e a gente já fez um teste, e foi um teste bem proveitoso, e a gente vai intensificar mais esse teste, não só com os filmes produzidos na linguagem de cinema, mas também na linguagem de cinema de animação. Bem, o cineasta Fernando Meirelles defende a multiplicação dos projetos que incentivam o jovem a fazer cinema. Para ele basta dar acesso aos equipamentos e ensinar a técnica. O diretor fala com orgulho do Cinema Nosso, projeto que ele ajudou a viabilizar. Vamos lá. E eu fico muito orgulhoso mesmo, né? Eu entro aqui e vejo essa galera fazendo tudo isso e falo, caramba, você dá uma mínima, né? Dá um prédio velho e o nego consegue transformar isso numa escola que passam 200 pessoas por ano e que motiva muita gente, cria profissionais. É muito pouco o que precisa, cara. É impressionante como é pouco. Isso o nego sabe usar o que recebeu, é genial. A gente dá, na verdade, o equipamento, né? Câmera, montagem e tal, e a instrução de como usar isso. Para eles contarem as próprias histórias, né? E o que eu acho um troço absolutamente democratizante, porque o que a gente vê na TV, em cinema e tal, enfim, sempre depende de uma estrutura grande, de um dinheiro grande, não é, né? As pessoas, em geral, não podem contar suas histórias, porque é um troço... E aqui se pode contar as histórias. A pessoa que vai lá, pensa numa história, escreve, consegue juntar um grupo e dirige, depois vê a história projetada, divide essa história com muitas pessoas.
pessoa se sente, né? Eu existo, essa é a minha história, essas pessoas estão aqui aplaudindo a minha história, vendo-me, me reconhecendo. Eu acho que é uma inserção no mundo, né? Eu faço parte do mundo aqui. Esta aqui é uma história, está lá projetada. O nego pagou o ingresso para entrar, assistiu. Muito bom. Bom, acho que de tudo que ele disse, eu queria que a gente pudesse pegar um aspecto, que é essa coisa de contando a própria história. Quando vocês elaboram os roteiros, as ideias, e assim como você já falou, trouxeram pessoas de periferias até de outros países, é importante contar a própria história, do ponto de vista social, cultural? Olha, esse processo de elaboração do roteiro é um processo bem democrático. A gente deixa bem a critério dos alunos que estão participando. Muitas vezes eles contam as histórias dos seus espaços de moradia, do seu convívio social, mas inúmeras vezes eles também contam outras histórias de espaços que não são deles, como por exemplo adaptarem contos literários e uma série de coisas que não faz parte do dia a dia da realidade social deles, ou produzir um filme de época e tal, coisas que eles já fizeram ao longo desse processo de trabalho. Eu acho que tudo é importante, desde você contar a sua história, mas você também contar a história do outro, né? Porque você sempre tem essa coisa do outro contar a sua história, mas você nunca conta nem a sua e nem a do outro. Então, eu acho que as duas coisas são extremamente importantes para esse processo de conhecimento e de abertura mesmo desse universo. Não, é isso mesmo, senão eu ficaria só no documental, né? Olha a minha vida, olha a minha casa. Eu acho que fazer cinema é mais do que isso mesmo. Exatamente. Bom, e na página Doação na internet você tem outras informações sobre o Cinema Nosso. O endereço está aí na tela. Se você quer sugerir uma reportagem, escreva para ação@redeglobo.com.br. Luiz, queria agradecer demais você ter vindo aqui. Obrigado. Queria que você deixasse a sua assinatura no nosso painel, por favor. Tá certo. Obrigadão. Bom, a ação de hoje está terminando. Semana que vem a gente volta. Tchau. Action!